Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Reverb, o programa que acompanha a história de artistas autorais de Santa Maria e região. Pedro Gonçalves dá vida ao projeto Salves, que começou em 2021 com o álbum Correndo Atrás, um trabalho autoral cheio de influências do hip hop, dream pop e indie rock. Em 2023 ele lançou seu segundo disco, o Sopra Bolhas de Sabão. Este ano participou das Quartas Autorais, um encontro de artistas de Santa Maria, e já prepara um novo projeto, o Pedro Vira Porco Espinho. Seja muito bem-vindo, Pedro. Tudo bem? Então, Pedro, tu começou esse teu primeiro álbum Correndo Atrás quando você era bem novo, né? Tinha 15 para 16 anos ali, né? Mas eu quero voltar um pouquinho mais. Quando que tu começou esse interesse pela música? Cara, eu nunca sei dizer essa resposta direito, sim. Eu sempre ouvi muita música com meus pais. Diz as lendas, assim, que eu só dormi ouvindo Vitor e Léo, acho, um CD deles, assim. E quando eu era bem criança. E, enfim, depois acabou ouvindo com a infância e começo da adolescência, ouvindo as minhas músicas que eu gostava de ouvir. Sempre ouvi muito Gorillaz, esse tipo de coisa, que eu acho que trouxe essa influência do hip hop pra mim. Enfim, depois eu tive a vontade de aprender a tocar algum instrumento. Comecei pelo ukulele, na verdade. E aí eu me via meio preso naquelas 4 cordas que são tão pequenininhas. E aí minha Dina tinha um violão que ela não usava mais, que foi onde eu aprendi a tocar violão. E gravei todo Correndo Atrás nele também, um violão de nylon, pequenininho, roxo. E aí, enfim, eu acabei com... Ela tinha um teclado também, e aí nesse teclado dela eu comecei a aprender uma coisa, mas nunca fui muito pra frente. E aí, depois de desenvolver esse interesse por compor e por querer fazer minhas próprias músicas, e aí dei jeito de aprender, tudo na marra mesmo, nunca fiz aula de música. E eu tenho interesse em fazer algum dia pra, enfim, me especializar mais. Mas foi assim, que tendo o meu próprio interesse, essa vontade de colocar sentimento e coisa pra fora de algum jeito. Eu acho que a música me ajudou nisso, tanto escrever quanto compor. E em 2021, o Pedro, com 15 para 16 anos, lançou o Correndo Atrás. Como é que foi esse processo de produção e quais os maiores desafios, na tua opinião? O maior desafio foi colocar em prática tudo que eu estava tentando fazer. Era muita ideia para pouco conhecimento técnico. E aí, enfim, era muitas limitações. Eu tenho um amigo que chama Nicolas Bueno, e ele sempre me ajudou bastante com isso, assim, a gente sempre teve as mesmas ideias para música, a gente é colega desde o ensino fundamental. E aí, enfim, a gente sempre pôde compartilhar nossas experiências, assim, produzindo no computador mesmo, e gravando coisa. Então sempre foi um contato melhor que eu tive, assim, com alguém que também tinha um interesse parecido comigo quanto à música. Alguém que podia compartilhar experiências. Ele me ajudou a gravar o meu clipe pra esse álbum, né? A gente saiu na rua pra gravar, a gente gravou. E aí sim, a produção foi punk nesse sentido das minhas limitações com o Ableton, né? Que é o aplicativo que eu uso, o programa que eu uso pra produzir. Mas foi assim, eu gravei tudo dentro do meu quarto, com o violão que eu tinha, com as coisas que eu tinha pra gravar. E espero seguir fazendo assim por bastante tempo, que é como eu gosto de fazer, no meu próprio tempo. Então foi um processo bem leve, foi tranquilo. E, enfim, é um projeto que hoje sinto um distanciamento, assim, por ser eu bem mais novo. Mas, enfim, eu tenho bastante orgulho dele, sim, é uma memória afetiva muito grande que eu tenho com esse projeto, mesmo que as músicas às vezes eu não gosto tanto. Justamente por isso, a próxima pergunta que eu ia fazer. Tu menciona que esse álbum começou de uma crise existencial tua, né? De um momento bem de desilusão ali. Faz sentido, né? Adolescência ali e tudo mais. Como foi pra ti, como jovem compositor, colocar esses sentimentos nas músicas? Foi diferente. Eu sempre gostei de uma escrita mais abstrata. Eu acho que esse álbum tem bastante disso. Muita coisa no primeiro olhar pode não fazer muito sentido, sabe? Mas é isso, assim, eu lembro desse momento de eu definir que, putz, talvez eu esteja vivendo uma crise existencial. Quando eu conversei com minha mãe sobre isso, ela falou, talvez esteja vivendo uma crise existencial. E aí, eu falei, bom, talvez seja isso. De não saber, enfim, essa época, né, essa fase de não saber profissionalmente para que lado seguir, a gente tem toda essa pressão do Enem, do vestibular. E eu acho que muito disso tá no disco também. Essas primeiras desilusões com o amor também estão no disco presentes com bastante força. E é isso, mas era um jeito de eu traduzir tudo aquilo que eu estava sentindo dentro de um projeto musical. E na música Em Toda Vontade, tu menciona um amor leve, né? Aquele amor difícil de se encontrar. O que essa música representa pra ti?
Cara, essa música vem num lugar assim onde eu precisava compor coisas e eu não sabia muito o que compor. Foi depois de eu terminar o Correndo Atrás, quando eu tava começando a querer brincar com o que um dia veio a ser o Salva-Bolhas de Sabão. Com esse conceito, né, de uma ilusão do amor, né. A ideia do álbum é essa, o soprar de uma bolha de sabão que quando estoura no chão simplesmente desaparece, como um relacionamento que, enfim, como vem vai. E essa música veio disso, assim, se eu for descrever, assim, como seria um relacionamento perfeito, como ele seria de um começo do relacionamento, sabe? Essa sensação de, enfim, antes de não precisar de ninguém e de supetão, tu tá querendo daquela pessoa o tempo inteiro, sabe? Acho que tem um pouco disso. Essa música é ficcional, assim, foi antes de eu ter meu primeiro relacionamento. E então é isso. E ela começa o disco, né? Ela é a primeira música do projeto. E depois todas as outras músicas são só músicas tristes sobre um término. Então ela é esse começo da história. Então, com vocês, Em Toda Vontade. Toda vontade de amor eu sempre esperei passar. Nunca achei que ia ser, que eu ia precisar. Toda vontade de amor com você eu quis tentar. Vai que dá certo essa vez, eu vou tentar acertar. Não deixei não arrastar, cê fez o nosso se firmar. Juntos o nosso fez crescer, nós é tão bom de falar. Todo dia é você, nessa cabeça rondar. Mas dessa vez não é ruim, dessa vez quero pensar. E o medo foi embora, 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 e o medo foi embora. Ainda hoje não entendo a tua escolha. Tanta gente boa foi olhar logo pra mim. Parece mentira o que eu tô vivendo. Teus olhares, ainda hoje não entendo nossas bolhas. Tanta gente boa que passou por ti por mim. E sempre que eu me perco em pensamento, teus lugares me salvaram de cair nas más escolhas. Mesmo que subjetivo, tudo mesmo fim. Eu gosto do teu beijo em modo lento. Teus olhares, tenho saudade de ouvir o quebrar das folhas. Teu lado do gramado, senta e tomar um vinho. Ainda vai chegar nosso momento, são os meus lugares. E o medo foi embora, 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 e o medo. E o medo foi embora, e o medo foi embora, e o medo foi embora, e o medo foi embora. O futuro me assustou, hoje me faz almejar. Posso agradecer você, mas só quero te beijar. Hoje o tempo já passou, todo na minha cabeça. E se nele não tem você, nele eu não quero chegar. Quantas vezes tu pensou que isso ia rolar? Nunca, eu só desejei, difícil de acreditar. O mais sortudo de todos, hoje esse todo sou eu. Todos os dias de mão dada, sonho que não é só meu. Então, Pedro, se no Correndo Atrás tu compôs a partir de uma desilusão e de uma crise existencial, quais foram os sentimentos que moldaram tu escrever o Bolha de Sabão? Soprar Bolhas foi esse processo mesmo de tentar olhar um pouco mais pra mim. Acho que a cada disco eu tenho tentado fazer isso. E se Correndo Atrás era um olhar com o mundo, eu olhando para o mundo, enfim, olhando para a sociedade, olhando para o que eu enxergava. O Sopra Bolhas é eu olhando para mim e olhando
porque eu levei de um relacionamento. Então, ele é bem curto, eles são 8 músicas, e 2 delas são interlúdios, então ele é bem enxuto mesmo, mas eu acho que ele é mais datado conceitualmente do que o Correndo Atrás, tem 11 músicas. Ele é esse projeto, sim, ele é sobre uma desilusão amorosa, sobre superar um término, sobre achar força dentro de si mesmo, eu acho, e mais ou menos é isso. E tu comenta que ele é um álbum mais pop do que o primeiro, né? Mas eu escutando ele, eu tenho a percepção que ele ainda é bastante experimental, né? Como é que foi a recepção do público? Cara, foi bem melhor, assim. Acho que, claro, o Correndo Atrás era um álbum de estreia, então eu não tinha público. E o Sobra Bolhas teve uma recepção bem legal. Eu digo mais pop porque ele é mais canção, ele tem muitos refrões, assim, e o Correndo Atrás é mais versado, mais voltado pro hip hop, né? E, claro, eu acho que os dois têm a sua pitada de experimentalismo, mas eu considero ele mais pop por ser, enfim, mais cancionado, assim, nesse sentido, sabe? Mas a recepção do público foi legal, foi bem legal, o pessoal gostou. Foi o meu primeiro álbum, a primeira música minha a entrar numa playlist editorial, que foi uma playlist da Speed Test, que é uma festa de música eletrônica daqui do Brasil, e um selo também de música eletrônica. E foi bem legal, essa parte foi interessante. E em 2023, tu se apresentou pela primeira vez como Salves, né? Na Feira Alternativa. Uhum. Como é que foi pra ti essa experiência? Foi maluco. Foi maluco. Foi só 3 músicas, 4 músicas, acho, na verdade. Foi curtinho, mas foi muito legal. Foi o formato que eu gosto de fazer, né? Que é com voz, violão e o computador tocando os beats. E foi a primeira vez que eu experimentei esse formato de verdade. E foi super divertido, assim. Foi legal ver várias pessoas olhando minha música que eu fiz dentro de um quarto, sabe? E sempre pra mim é isso, tocar minhas músicas sempre vai ser isso, assim. É muito mágico pra mim colocar o que eu fiz dentro de um quarto sozinho, enfim, pro mundo ouvir. E fisicamente, né? Acho que é uma coisa meio maluca. Mas foi bem legal, foi bem mágico, foi bem marcante também. E tu tem se apresentado nas quartas autorais do Dona Maria Lounge ali, né? Tem alguma história para falar do que aconteceu nessas apresentações aí? Algo que te impactou? Foi bem impactante, na verdade. Eu apresentei uma vez, né? Faz umas 2 ou 3 quartas que eu toquei. E eu e um Gabriel demais. E nesse dia foram meus pais junto e minha Dina também. Minha namorada estava junto. Teve alguns amigos meus que apareceram também. Foi bem legal porque, enfim, pude mostrar para eles essas músicas também. Não é sempre que acontece. E em uma música específica, que é uma música do próximo disco, que é uma música bem pessoal e bem bonita, na minha opinião. Eu olhei pra minha namorada, ela tava chorando, ouvindo, e eu chorei cantando. Então foi essa primeira vez que eu me emocionei cantando, de fato. Foi bem legal, foi bem marcante, foi bem bonito. Que legal, cara. Eu vou abrir umas aspas aqui, tá bom? Será que a bolha certa foi soprada? É assim que tu começa a música Idílios, né? Isso. Quais sentimentos tu colocou nessa música aqui? Essa música é uma música grande, é uma música de 6 minutos. É uma música que tem várias fases nela. E ela é uma grande dissecação, assim, do que eu vivi num relacionamento que não foi muito legal. E, enfim, é um grande uma apontar de dedos, assim, na minha cara, na cara das outras pessoas que estavam ao meu redor, assim. Ela é isso, assim. Ela é uma música longa, música dolorida, sabe? Mas ela é isso. E esse questionamento, né, do será que eu sou pra bolha certa? Será que eu tô fazendo, enfim, trazendo o caminho certo, no relacionamento certo, com a pessoa certa, com as pessoas certas ao meu redor? Ela é isso. Então, com vocês, Idílios. Será que eu sopro a bolha certa? Será que você não era? Será que a escolha era minha?
uns dizem que não. Me confundi e só fingi nesses conformes, nos uniformes da relação, de branco e gola azul, marfim. Não é confortável, mas eu falo que é assim, e talvez eu só force pra ver. Então eu vou parar de forçar o olho pra poder parar de puxar mais pra cá. Não quero mais passar e não foi por mal, eu sei, só é difícil de assumir. Que me fez mal, sim. Sim, eu busquei, mas fiquei pra trás de um motivo, uma guilhotina. E como nenhum de todos os teus astros foram suficientes, sim, eu busquei sem número impar de um motivo, uma guilhotina. E como nenhum de todos os teus astros foram suficientes, eu nunca prestei atenção, nunca escolhi essa estrela, nunca escolhi não ter força na voz. As decisões não são minhas, eu só enxergo o pó, espero o pó. Me ama por um dia na vida, me ama por um dia, me ensina, me ensina. Então, Pedro, o teu próximo disco, ele já tem nome, né? É o Pedro Vira Porco Espinho. Fala um pouco mais sobre esse álbum e por que que o Pedro vira Porco Espinho. Esse disco vai vir, eu acho que, sei lá, a partir de maio. Mas esse nome veio de um dia que a minha sogra me mandou, ela trabalha numa escola, e tinha uma exposição das crianças que falavam sobre esse livro, chama Pedro Vira Porco Espinho, é um livro, de verdade. E aí eu falei que nome legal. E aí fica esse nome na cabeça e resolvi me apropriar dele para esse projeto, porque eu acho que ele cabe muito, assim. Esse processo de virar um porco espinho, né, é um se retrair e, consequentemente, se machucar se retraindo, que é o que acontece com um porco espinho, né, quando ele fecha os espinhos para dentro dele mesmo. Enfim, é isso. E aí eu criei uma identidade visual em torno dessa ideia de porco espinho, de virar porco espinho. E o disco tá pronto, na verdade. Tem todas as músicas prontas e a identidade visual pronta também. Eu quero gravar uns clipes antes de lançar ele, então
esperar um pouco mais, deixar maturando. Mas é isso, eu tenho bastante orgulho do que ele vai vir a ser. É muito super pessoal, por isso tem meu nome, né, de verdade. E é isso. Uhum. E para quem não te conhece ainda, onde é que pode escutar tuas músicas? Em todos os lugares possíveis, no Spotify tem tudo lá, no Bandcamp tem tudo lá também, no YouTube, no SoundCloud e por aí vai, no iTunes, tudo tem. Qual que é o arroba? Você pode pesquisar por Salves no Instagram, por ouça.salves, ouça com C, ouca.salves, e é isso. E no meu Instagram pessoal, pedro.gncvs. Uhum. Bom, e pra gente encerrar aqui, uma pergunta clássica do Reverb, tá? Quando as pessoas escutarem a tua música, o que tu gostaria que elas sentissem? Que difícil. Acho que um olhar para si, assim, um olhar para si, um olhar para o seu papel. Eu digo papéis de gênero, papéis de quem tu de quem tu é na sociedade, os papéis que tu exerce mesmo, o que tu tá querendo mostrar, quais as máscaras que tu tá vestindo, sabe? Essas coisas assim, eu gostaria que as pessoas refletissem e, se possível, assim, empatizem pelo que tá sendo cantado e dito. E acho que é isso. Uhum. Então, Pedro, muito obrigado pela participação. Eu agradeço. E como diria o escritor William Blake no seu poema chamado O Casamento do Céu e do Inferno, se as portas da percepção se abrissem, cada coisa se pareceria ao homem como é, infinitas. E para encerrar, vamos escutar Longe Décadas. Até o próximo episódio. Vi retina brilhar quando eu falei em te amar noutro lugar, longe, décadas daqui, escapar desse começo, um novo lar. Se teu corpo juntar assim com o meu, perto pra se segurar, longe, décadas daqui, escapar, amor, respirar comigo o ar. Abre o olho, olha pra mim e fecha a porta. Me guia pra não pensar. Abre o olho, olha pra mim, fecha a porta. Me guia pra não pensar. Quando cicatrizar, velho band-aid, vem que eu te ajudo a tirar, longe, décadas daqui pra ficar, amor. Nossos sonhos juntar e assim viver. Preciso ouvir teu falar, longe, décadas daqui, escapar, amor, respirar comigo.